Pessoal, nem os reis estão conseguindo controlar os seus filhos. A festa era para comemorar os 70 anos da monarquia de Elizabeth, mas o centro das atenções foi a birra do príncipe Louis, filho de 4 anos do príncipe William e da princesa Kate Middleton. O que está acontecendo com o mundo? Que nem os reis conseguem fazer os seus filhos se comportarem. Curta, comente, se inscreva e bora para mais um vídeo aqui no nosso canal. Rodou o mundo, né? A imagem do bisneto da rainha Elizabeth fazendo feiura, sabe, durante essa cerimônia tão importante, né, o jubileu de prata, né, eu acho que foi isso, o jubileu de prata. E assim, enfim, o menininho fazendo birra, mostrando a língua, tapando a boca da mãe com a mão, gente, pelo amor de Deus. E sabe o que é interessante sobre tudo isso? O comentário dos especialistas. Normal. Coisa de criança. Gente, não é normal não. Na minha igreja, crianças de 4 anos não fazem isso não. Na nossa igreja, a gente nem tem salinha, né? Porque não achamos que é o melhor, não achamos que há base bíblica para isso. Olha, assista esse meu vídeo aqui sobre esse tema. Enfim, não temos salinha durante os cultos, então, e as crianças participam de todo o culto com a gente, na hora na oração, ceia, louvor e durante a pregação. E as famílias que ensinam aquilo que eu ensino, à luz da Escritura, e esses que ensinam isso para os seus filhos se comportam. E graças a Deus são a maioria aqui na nossa igreja. Elas ficam no culto. A minha filha de 5 anos, ela senta sozinha na primeira fileira, né? E por quê? É porque como nós temos um bebezinho de 6 meses, às vezes a minha esposa precisa se levantar. E aí, o melhor é que ela se sente lá atrás, na última fileira, por uma questão de praticidade mesmo. Então, a minha filhinha, a Isabela, de 5 anos, ela gosta de sentar na primeira fileira, e ela fica ali, ela anota os princípios, né? Quando ela consegue. Enfim, mas fica quietinha e chega em casa e muitas vezes ela consegue, sabe, falar alguma coisinha do que ela entendeu do culto, da pregação. Às vezes não entende nada, mas enfim, fica quietinha, se comporta e ainda comenta algumas coisas que ouviu na pregação. Enfim, crianças de 4 anos, elas podem sim se comportar em público se você educar essa criança corretamente. Mas olha que coisa doida. Veja o comentário de um especialista. Kate manteve sempre uma postura controlada, porém não rígida, durante os momentos em que precisou reagir à inquietude do príncipe Louis. Teve uma posição controlada. Gente, ruim usar uma expressão dessa numa cena em que a mãe não tem controle sobre nada, né? É a criança que tem controle sobre a mãe ali. Tanto que até calou a mãe, né? Pôr a mão na boca da mãe. Enfim, mas se eles julgam que ela teve controle porque não ficou enfurecida, enquanto o seu filho de 4 anos, que já tem sim noção de certo e errado, era totalmente desrespeitoso em relação a ela, e enfim, ora, se isso, só porque ela se posicionou de maneira passiva, se isso ela teve controle, pelo amor de Deus, né? O menino fez assim, ele agiu dessa maneira, colocando a mão na boca da mãe, sabe? E ele fez assim pra mão dela, assim, ó, assim. Ai, meu Deus do céu. Que é isso, gente? Pelo amor de Deus. E a mãe, né, mostrando que não tava gostando, ela tentou abaixar a mão do menino, mas não conseguia. Ou seja, nem de longe dá pra usar a palavra controle numa cena dessa. Eu também vi muita gente dizendo, não, isso é normal, é normal. Ora, tudo isso mostra por que a nossa geração, ela tá descontrolada. E ela continua descontrolada. Olha, e veja esse outro comentário aqui, ó. Do especialista. Como muitas vezes foi observado, Kate Middleton tem uma abordagem natural com as crianças. Sempre que ela conhece um grupo de crianças durante os compromissos oficiais, ela sempre se abaixa para falar com eles no nível deles, em vez de se erguer sobre eles. E aqui a gente já tem uma explicação clara do porquê o príncipe e os plebeus de 4 anos têm agido de uma maneira tão rebelde, insolente, porque hoje exercer autoridade é quase um crime. Os pais acham mesmo, esses pais modernos, acham mesmo que vão conquistar o respeito de seus filhos lidando com eles como se os seus filhos fossem coleguinhas. Ora, seria como um ingênuo que acredita que só porque ele foi simpático com o leão não vai devorá-lo. Seu filho é um selvagem. Você precisa domá-lo. Você precisa se posicionar corretamente como autoridade, como líder dele e não como um coleguinha. Eu sei. O que é essa palavra que você usa? Domá-lo? Paul Washer tem uma frase muito mais forte do que a minha. Ele diz que cada criança é um Hitler em potencial. Ora, essa noção de pecado, essa noção cristã da definição de quem nós somos como seres humanos, foi abandonada. O homem moderno, ele não acredita no potencial maligno do ser humano para fazer barbáries. E, mudando a definição de quem nós somos, muda-se também o tratamento dado às crianças. Sai a presença firme da autoridade, o respeito e a correção, e entra uma princesa frágil que seu filho consegue fazê-la passar vergonha diante de todo o mundo. Como declara Provérbios, a criança, entregue a si mesma, vem a envergonhar a sua mãe. Você não lembra como era antigamente? O pai olhava e apenas com o olhar
a criança já obedecia. Gente, como que pais sem estudo, sem os métodos mais mirabolantes possíveis, e é porque hoje tem... Sabe, hoje tem tanta gente vendendo método pra tudo, né? Método pra tirar fralda, método pra dormir. Gente, o povo tá tão perdido que tem até método pras mulheres aprenderem a como limpar a casa. Olha, uma mãe antiga com 10 filhos, sem máquina de lavar, sem água encanada, com filhos que morriam a toda hora, a mortalidade infantil era altíssima antes ali da Revolução Industrial, sem apostilas, elas educavam 10 crianças. Os pais modernos, eles não dão conta de levar um filho à obediência e livrar esse pai de passar vergonha em público. Ora, a noção de autoridade foi perdida completamente. Na Bíblia, nós temos uma história interessante de como que as coisas mudaram. O rei Assuero, ele havia se casado com Ester. Por conta da conspiração de Amã, Mordecai disse para Ester que ela deveria se apresentar diante do rei para tentar salvar o seu povo. Ester então disse que ir até o rei sem ser chamada poderia implicar na morte dela. Gente, é claro que isso é um exagero. É claro que isso aqui é um absurdo. Isso não é respeito à autoridade. Isso beira a idolatria. Contudo, parece que consertamos um erro com outro erro. Reis deixaram de ser deuses para se tornarem palhaços. A Bíblia diz que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Isso não tem nada a ver com uma questão física, já que Deus é espírito. Uma das semelhanças divinas no homem é a autoridade. Deus ordenou que o homem exercesse domínio sobre a natureza. Em Romanos capítulo 13, Paulo diz que as autoridades civis são ministros de Deus. Um líder religioso é um enviado de Deus. E um pai é a exata expressão de Deus no lar. Mas toda essa ideia bíblica de autoridade tem sido combatida. E onde não há uma autoridade firme, uma autoridade que serve e que ama o seu povo, há um reizinho insolente que nos faz passar vergonha e pode crescer com sérios problemas. Na realidade, há muitas outras coisas que nos levaram a esse cenário em que os filhos de reis e de plebeus se tornaram completamente desobedientes, chatos, nojentinhos e insuportáveis. Mas, infelizmente, algumas coisas que explicam o fracasso dos pais eu nem posso dizer aqui. Por isso que eu criei o curso Criação de Filhos. Quem cria filho com base em instinto é bicho. Nós precisamos de estudo. Então, aproveite a promoção de lançamento do meu curso Criação de Filhos. O link está na descrição desse vídeo. Que Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo.